Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Gabriel e estamos aqui nessa última aula de GA que a gente vai falar sobre coordenadas, especificamente sobre três coordenadas diferentes: as polares, as esféricas e as cilíndricas. Gente, só um aviso antes de começar a teoria de fato: é o seguinte, essa matéria aqui é o último tópico de GA de fato, né? E é um tópico bem tranquilo, tá? Tipo, não é tão complicado assim, os exercícios não são tão difíceis. E pode parecer um pouquinho complexo pela teoria aqui, mas não é, posso garantir. E também é um negócio muito útil mais pra frente, tá? Em cálculo 3, inclusive, no terceiro semestre de vocês, acho que vai usar um pouquinho dessa parte aqui de diferentes coordenadas. Então atente-se um pouquinho aqui, porque é bom já saber isso aqui desde já, fechou? Então vamos começar já. A primeira coisa que eu escrevi aqui, para começar a teoria, é o seguinte, ó, vou ler com vocês. O sistema que mais usamos é o cartesiano, em que a gente tem o x, o y e o z, que é essa coisa 3D aqui, né? Sendo que tal sistema é ortogonal, né? Lembra que o sistema ortogonal é quando a base do sistema é ortonormal, certo? Mas há outros tipos de sistemas com outras coordenadas, certo? Que a gente vai começar aqui, primeiramente, com a coordenada polar. Coordenada polar, a gente vai ser o seguinte, a gente vai ter aqui um polo, que é esse ponto O aqui, ele é chamado de polo, e é como se fosse o centro do nosso sistema, do nosso sistema cartesiano, tá? É como se fosse o centro mesmo, mas esse aqui chama polo. A gente tem esse eixo polar aqui, e ok, a gente vai ter esse ponto aqui, esse ponto genérico aqui, que a gente vai colocar as coordenadas dele em coordenadas polares, né? Mas primeiramente vamos definir o que é esse R e esse θ aqui, que estão em vermelho, né? Como eu escrevi aqui do lado, ó, o θ ele é a medida do ângulo entre o semi-eixo polar e o vetor OP. O que é o semi-eixo polar? É esse eixo aqui, né? Por que semi-eixo? Por causa que ele é infinito só para um lado. Então ele é um semi-eixo, digamos assim. Se fosse um eixo, se fosse eixo, ele seria infinito para cá e para cá. Só que como tem esse ponto aqui que fecha esse lado aqui, então ele é um semi-eixo, certo? Então é um ângulo entre esse semi-eixo e esse vetor aqui, OP. O vetor OP é porque está entre o ponto O e o ponto P, certo? E, obviamente, que esse ângulo, como sempre a gente faz, né? Ele é medido no sentido anti-horário, certo? Nesse sentido aqui, ó. Então, nesse sentidozinho aqui. Esse ângulo θ aqui, coloquei aqui, ó, ele pode ser entre 0 e 2π, certo? Então, ele pode estar variando entre 0 e 2π o ciclo inteiro, no caso, né? Então, vamos lá. Ah, só um detalhe aqui, até coloquei aqui certinho, né? Ele não pode ser o 2π. Então, ó, vou escrever de novo aqui que ficou um pouco borrado aqui, ó. É 0, ele pode ser 0, mas ele não pode ser o 2π. E por que não pode ser? Por causa que o 2π seria a mesma coisa que o 0, certo? Então não teria diferença no caso, né? Esse R aqui, ele é o módulo do vetor OP. Por quê? Entre o ponto O e o ponto P, a gente tem esse vetor OP, certo? O R é o comprimento desse vetor, certo? Então esse R aqui é o módulo do vetor OP, certo? Então é basicamente isso. Então a gente tem essas duas, entre aspas, grandezas aqui, que é o θ, que é um ângulo, e o R, que é uma distância, um comprimento, né? Esse par R-θ é chamado de coordenadas polares do ponto P, sendo o θ o argumento desse ponto e o R é o raio desse ponto. Então lembra disso, gente. Coordenada polar vão ter duas coordenadas, um R e um θ. Esse R é a distância do ponto até o polo, certo? Ou seja, é o módulo ou comprimento do vetor que liga o polo até o ponto que você está falando, certo? Esse ponto aqui, a gente, é um ponto genérico, tá? Ele poderia estar aqui, poderia estar aqui, poderia estar aqui, qualquer lugar aqui, tá? É um ponto genérico. E esse θ é o ângulo, no sentido anti-horário, entre o eixo polar, que é fixo, e esse vetorzinho aqui, né? OP, no caso, né? Então, gente, é basicamente isso. Sem muito segredo aqui, né? Não tem muito mais o que falar, a não ser as relações entre as coordenadas cartesianas e as polares, né? Porque vamos pensar assim, né, gente? Vamos supor que a gente tem um exercício, que a gente tem uma função, uma curva, que é dada nas coordenadas cartesianas, que a gente mais usa, né? Mas vamos supor que essa curva é muito complexa, né? Ela pode ser uma curva com uma função muito complexa, com uma expressão muito complexa. Se a gente quiser, a gente pode passar ela para a coordenada polar, que às vezes pode ficar muito mais fácil, certo? Eu vou dar um exemplo aqui embaixo, de uma função, de uma curva com uma expressão que nas cartesianas ela é um pouco complexa, digamos assim, nem tanto, mas mas nas polares ela fica muito mais simples, tá? Então, vocês vão ver quando chegar lá, tá? Então vamos supor que a gente tem esse sistema aqui, ó, que vai ser o ortogonal, e o cartesiano, e ao mesmo tempo o polar, digamos assim, vai ser os dois ao mesmo tempo. Aqui a gente tem o eixo x, que vai também ser o eixo polar, e aqui o eixo y, obviamente perpendicular ao x, né, como a gente sempre usa.
Aqui a gente vai ter o centro do sistema cartesiano e também o polo do sistema polar, digamos assim, né? Então esse aqui é o ponto O, é o polo, certo? Aí a gente vai ter um ponto P aqui, genérico, como sempre, e que ele vai ter coordenadas cartesianas x, y, e as polares vai ser r e θ, certo? Ou seja, esse P aqui ela vai ter um x aqui no eixo x, um y aqui no eixo y, certo? A distância do ponto O, que é o polo, até o ponto P é r, como eu coloquei aqui, né? Esse aqui vai ser o r. E o θ é a distância, é o ângulo, no sentido anti-horário, entre o eixo polar e o vetor OP, certo? Assim como eu coloquei na definição anterior, que continua a mesma coisa, né? Então, ó, se vocês pegarem a geometria desse triângulo aqui, ó, isso aqui é um triângulo retângulo, obviamente, né? Que é um ângulo de 90 graus. Se vocês fizerem a geometria desse triângulo retângulo aqui, vocês vão ver que essa coordenada x aqui, que é essa distância aqui, né? X é esse comprimento aqui, ele é r cosseno θ. Por que isso, né? Porque esse ângulo aqui, ó, se você pegar o cosseno desse ângulo, o cosseno dele seria x por r. Se você isola o x, vai ficar x igual a r cosseno θ, certo? No caso do y, vai ser r seno θ, certo? Porque o seno desse ângulo vai ser y sobre r, certo? Sem muitas complicações, né? O r, se você pegar pelo teorema de Pitágoras, você vai descobrir que é raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado, né? Não tem muito mais o que falar. A não ser, isso aqui também pode ser útil em algum exercício, a tangente desse ângulo aqui vai ser y por x, caso x não seja nulo, certo? E por que não? Por causa que se você pegar a tangente aqui, você vai ver que é y por x. Só que x não pode ser zero por quê? Tá dando na dor, certo? Então, a gente vai ter, então, essas 4 relaçõezinhas aqui, certo? Essas, então, ó, só para constar, essas são as relações entre os cartesianos e os polares, certo? Então, qualquer exercício que você tiver uma função cartesiana ou uma função polar que você quiser trocar para outra, no caso, você vai ter que usar essas relações aqui, certo? Então, ó, gente, vamos pegar, então, a curva nas coordenadas polares, que é r igual a 1. Mas como assim r igual a 1? Uai, gente, se eu falei que as coordenadas polares, elas sempre são dadas por r e θ, certo? Como que seria uma curva que a gente tem r igual a 1? Que o raio é sempre igual a 1. Se você pegar aqui em cima, né, o r é igual a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado, certo? Só que o r também é igual a 1 nesse exemplo aqui, certo? Então a gente vai igualar essa parte aqui com esse 1, certo? Então eu coloquei aqui, ó, raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado é igual a r, então isso aqui em preto é igual a 1, certo? Aí para facilitar, para a gente poder tirar essa raiz, a gente vai levar os dois lados ao quadrado, coloquei aqui em vermelho, né? E a gente vai chegar, então, nessa curva aqui. X quadrado mais y quadrado é igual a 1. Isso é o quê? Lá, quando a gente viu em cônicas, a gente viu que isso aqui é o quê? É uma circunferência de raio 1 e centro na origem, certo? Ou seja, gente, o que eu quero dizer aqui, então? A curva x quadrado mais y quadrado é igual a 1, que é uma circunferência de raio 1 e centro na origem, nas coordenadas polares, ela é dada por r igual a 1. Simplesmente. Então, você percebe que ficou muito mais fácil, tá? Muito mais fácil. Normalmente é assim. Você pega uma curva nas cartesianas, quando você passa para polar fica mais fácil, certo? Pode ficar mais difícil também? Pode acontecer, mas normalmente fica mais fácil. Então, é basicamente isso. Vamos pegar essa aqui que é um pouquinho mais complicada, né? R igual a menos 3 seno de θ. Mesma coisa, né? Ó, vamos só passar esse menos 3 seno de θ para lá, vai ficar R mais 3 seno θ é igual a 0, né? Se eu multiplicar por R em cada lado aqui, a gente vai ter R quadrado mais 3r seno θ é igual a 0, né? Porque o 0 vezes r aqui vai dar 0 também, né? Só que se eu pegar aqui em cima, o y é sempre igual a r seno θ, certo? Ou seja, essa parte aqui eu posso trocar por y, certo? E o r quadrado também eu posso trocar aqui por x quadrado mais y quadrado, porque o r sozinho, ele é a raiz quadrada disso. Se eu ponho o r quadrado, vai ficar isso aqui dentro da raiz, certo? Então ficaria x quadrado mais y quadrado mais 3y, que eu coloquei o 3y aqui, igual a 0. Se eu lembrar lá de cônicas um pouquinho, né? Essa expressão aqui é de uma circunferência de centro 0 menos 3 por 2 e raio 3 por 2, certo? Ficaria isso aqui, ó. Se a gente reduzir essa equação aqui geral lá daquele jeito que a gente viu lá em cônicas, vocês vão chegar nessa parte aqui, certo? E isso aqui é uma circunferência de centro 0 menos 3, 2 e raio 3 meios, certo? Então, gente, é basicamente isso. Não tem mais o que falar sobre coordenadas polares, tá? Agora a gente vai começar a acelerar um pouquinho, por causa que as demais coordenadas elas são um pouquinho mais, entre aspas, complicadas, mas assim, vamos lá, tá? Coordenadas esféricas agora, já adiantando um pouquinho. Coordenadas esféricas é como se fossem as polares, só que 3D, tá?
Vocês perceberam aqui, né, que ó, as coordenadas polares aqui, elas são 2D. Elas têm duas dimensões aqui, ó, R e θ. Elas estão aqui num plano, certo? No plano do papel. Aqui, no caso, vocês vão ter que ter um pouquinho de imaginação 3D para entender o desenho, tá? Como eu tô numa folha de papel, fica um pouquinho difícil para entender. Mas é basicamente isso aqui, ó. A gente vai ter um sistema x, y e z. A gente vai ter esse ponto P aqui. Esse é o ponto genérico, tá? Esse aqui é o ponto genérico. Então, vou começar primeiro a falar o que é cada coisa aqui, né? Primeira coisa, esse ângulo φ aqui, ó. Esse ângulo φ, ele é a medida do ângulo entre o eixo OZ positivo. Qual que é o eixo OZ positivo? É esse eixo aqui, ó. Esse aqui está o centro do sistema. O eixo OZ positivo é para cá, porque a flechinha aponta para cá, certo? Então, o φ é a medida do ângulo entre esse eixo OZ positivo e a semirreta OP. A semirreta OP é a semirreta do centro até o ponto que eu estou querendo, certo? Esse ponto P é o ponto que eu estou querendo as coordenadas dele aqui, certo? Detalhe, esse ângulo φ aqui, ele pode estar entre 0 e π, podendo ser os dois extremos, tá? Então, ele pode estar, o ponto P pode estar aqui no eixo Z. Se ele estivesse no eixo Z, o φ seria 0. Ele pode estar aqui no plano XY, né? Aí, no caso, o φ seria 90 graus, ou π radianos, né? O θ, ele é o ângulo entre o eixo OX positivo, esse eixo aqui, e a semirreta OQ. O que é esse ponto Q aqui, gente? O ponto Q, ele é a projeção ortogonal de P no plano XY. Então, vamos lá, rapidinho, né? Isso aqui, gente, é um espaço 3D, certo? Então, esse ponto P aqui, ele pode estar em qualquer lugar, certo? O ponto Q, no caso, ele vai ser a projeção ortogonal do ponto P no plano XY. É como se fosse a sombra do ponto P aqui nesse plano XY. É como se fosse esse plano aqui onde estou passando a minha mão, certo? O ponto Q aqui, ele é a sombra do ponto P, certo? E o ângulo entre o eixo OX positivo e essa reta OQ é o θ, certo? Assim como anteriormente, lá em coordenadas polares, o θ ele pode ser entre 0 e 2π. Mas ele não pode ser 2π. Por quê? Se ele fosse 2π, seria a mesma coisa que ser 0, certo? Porque 0 e 2π coincidem no caso, né? Outra coisa também, né, que eu não falei ainda, né? Esse ρ aqui, esse P estilizado aqui, né? Esse ρ, ele é a distância entre a origem do sistema e o ponto P que eu tô querendo, certo? Então, esse aqui é o ρ. Então, a gente vai chamar, então, a tripla ρ, θ e φ de coordenada esférica do ponto P. É basicamente isso, gente. Não tem muito mais segredo aqui, tá? Nessa parte que eu não fiz nenhum exercício que mostra curva, porque essa parte é um pouquinho mais chata de fazer curva 3D, né? Obviamente. Mas o que vocês precisam saber dessa parte aqui, igual anteriormente, são as relações entre cartesianos e esféricos, certo? Aqui tem toda uma geometria muito simples, tá? Isso aqui, ó, gente, é só pegar a geometria aqui, os triângulos aqui, por aí vai, que vocês vão chegar em tudo isso aqui. Não é difícil chegar nisso aqui. Em qualquer livro vocês podem pegar essa parte da dedução tranquilamente. Mas o negócio é, nas cartesianas, o x é igual a ρ, seno φ, cosseno θ. Nas cartesianas, o y, ele é φ, seno θ e seno φ, seno θ. O z vai ser ρ, cosseno φ. O ρ também vai ser igual a raiz quadrada entre x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Por que isso aqui, ó? Só um detalhe disso aqui, né? Como vocês já viram, o ρ, ele é a distância entre o centro e o ponto P, certo? Então é por isso que é isso aqui, ó. Essa raiz quadrada dessas coordenadas ao quadrado aqui, certo? Isso aqui é bem usual para vocês, né? A tangente do θ, ele vai ser y por x, se o x não for 0, certo? Porque o x é um denominador aqui, né? E a tangente do φ, ele vai ser essa expressão aqui, caso o z não seja 0, certo? Então, uma dica disso aqui, gente. Quando for aparecer exercícios aqui, na lista, pega essa tabelinha aqui, digamos assim, né? Essas formulinhas, e põe do lado, para vocês sempre decorarem esse negócio aqui. Quando chegar a prova, vocês já vão ter decorado essas coisas aqui só de ter feito tanto exercício, entendeu? Então, isso aqui a gente vai decorar. Não tem muito mais segredo aqui, não, tá? Para terminar, a última coordenada, que ela é bem rápida também, né? Ela lembra muito as polares, no caso. São as coordenadas cilíndricas, né? As cilíndricas. Então, se você tem um ponto P, que nas cartesianas ela é x, y e z, as coordenadas cilíndricas do ponto P são os números r, θ e z. Então, essas aqui são as coordenadas cilíndricas. Ó, isso aqui são as cilíndricas, que são as novas aqui, né? Onde r e θ são as polares do ponto Q, que é a projeção ortogonal do ponto P, no plano XY. E o z é esse mesmo z aqui, ó. Esse z é esse z aqui, tá? Não muda esse z. Esse z continua igual. Então, as cilíndricas são o quê? São as polares mais o z,
que você mantém das cartesianas, certo? Então, a gente é basicamente o que, ó? Vamos pegar, então, lá das polares. O x, lembra lá, é r cosseno θ, certo? O y é r seno θ. E o z? O z é igual a z, né, gente? Porque o z das cartesianas vai continuar z na cilíndrica, certo? Não muda aqui. Vai continuar sendo a mesma coisa. Então, por isso eu coloquei aqui, ó, z igual a z, não muda. Esse aqui, então, não muda, certo? Só um detalhezinho dos ângulos aqui, né? O θ, assim como anteriormente, ele vai ser sempre entre 0 e 2π, não podendo ser 2π, porque o 2π vai coincidir com o zero, certo? E só um detalhe, né? Esse r ele sempre tem que ser maior ou igual a zero, por causa que ele é uma distância, né? Ele não pode ser uma distância negativa, né? Ele pode ser zero, mas também pode ser maior que zero, obviamente. Então vamos pensar num exemplozinho aqui muito rápido, só para identificar a diferença dessas duas coisas aqui, das polares e das cilíndricas, né? Lembrando lá atrás, o r igual a 1, a gente viu que nas polares ela é uma circunferência de centro 0, 0, ou seja, centro na origem, certo? E raio 1, era isso aqui, ó. Isso aqui é uma circunferência de centro na origem e raio 1. Então aqui é 1, aqui é 1, aqui é menos 1, aqui é menos 1, aqui é 1, aqui é 1, aqui é menos 1, aqui é menos 1. Então é raio 1, centro 0, 0, certo? Isso aqui está no plano 2D, certo? Então, só para lembrar, né? As polares são coordenadas 2D. Elas mantêm-se no plano do papel mesmo, certo? As cilíndricas, elas também são 3D, certo? É muito óbvio porque elas têm 3 coordenadas, né? Então, ó, 3 coordenadas, certo? Por isso que elas são 3D, certo? No caso, esse r igual a 1, nas cilíndricas ela seria o quê? Ela seria um cilindro circular reto de centro na origem e raio 1. Então, isso aqui é o espaço 3D. Seria isso aqui, ó. Você pega o x, y e z. Isso aqui seria o espaço 3D aqui, né? Seria um cilindro. É porque, gente, é difícil imaginar isso aqui, por causa que isso aqui é 3D, tá? Então, no papel fica um pouco feio de desenhar, né? Isso aqui, então, seria uma circunferência de raio 0, 0 e de raio 1 e centro 0, 0, mas com o z variando para cima e para baixo infinitamente. Ele pode variar à vontade, certo? Porque aqui a gente não tem, ó, não tem restrição para o z, certo? Então, o z ele pode variar à vontade. Isso aqui, no plano, é isso aqui, certo? Mas como aqui a gente vai ter o z também variando, então o z pode variar para cima e para baixo. Então, uma circunferência que vai para cima e para baixo é um cilindro, certo? Então, isso aqui seria um cilindro circular reto de centro na origem e raio 1. Isso aqui é um espaço 3D, certo? Então, gente, era isso que eu queria passar para vocês hoje de coordenadas, né? São as polares, esféricas e cilíndricas. Espero que vocês tenham gostado. Isso aqui foi a última aula de GA que eu passei para vocês. Espero que tenha ajudado esse curso de GA aqui, né? E só um detalhe dessa parte de coordenadas aqui, né? Estude essa parte aqui, por causa que se cair na prova, vai ser um exercício muito simples, que essa parte não é difícil, tá? Não é difícil. E também vai ajudar em cálculo 3 no futuro de vocês, certo? Valeu, gente!